A Câmara vai instalar hoje uma comissão externa para acompanhar os desdobramentos do desastre ambiental na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Também será realizada uma comissão geral no plenário para discutir o tema. No dia 5 de novembro, 2 barragens de rejeitos da mineradora Samarco se romperam, gerando uma enxurrada de lama que deixou muitos desabrigados e até agora 6 mortos. Vamos conversar sobre esse assunto ao vivo, direto do corredor das comissões, com a repórter Carolina Nogueira. Carolina, como é que vai trabalhar essa comissão externa? Já há data para ir até Mariana? Bom dia. Bom dia, Cláudio. Tudo isso vai ser definido hoje na instalação da comissão externa que vai até o local, vai até Mariana, acompanhar os desdobramentos não só das buscas pelas pessoas que continuam desaparecidas, como também tentar descobrir de onde vem a responsabilidade por essa tragédia. A gente vai conversar sobre esse assunto com o deputado Rodrigo de Matos, ele é presidente, Rodrigo de Castro, ele é presidente da Comissão de Minas e Energia do PSDB de Minas Gerais, ele é o deputado mais votado justamente lá da região de Mariana, não é isso, deputado? O que as comissões da Câmara, como que a Comissão de Minas e Energia da Câmara está acompanhando, pode acompanhar essa tragédia que aconteceu lá no seu estado? Primeiro, lamentar muito essa tragédia de proporções realmente inacreditáveis. Trata-se do maior acidente ambiental de Minas Gerais e possivelmente do Brasil e que nos comoveu a todos. Eu estive no local 2 vezes já, estive em Bento Ribeiro, em Paracatu, os 2 distritos mais atingidos, e realmente é impressionante a destruição, a desolação das famílias. E nesse momento, creio que nós temos que trabalhar em 2 vertentes. Primeiro, é total apoio às vítimas. Primeiramente, os familiares dos desaparecidos que passam por um momento terrível de angústia, tanto dos desaparecidos como das mortes já confirmadas. As famílias realmente estão em estado de perplexidade. O mínimo que a gente pode fazer é encontrar esses desaparecidos. A gente sabe que a maioria deles não será encontrada com vida, mas a gente tem que dar essa resposta para as famílias. E, é claro, as famílias também que perderam tudo. Famílias que perderam casa, carro, automóveis, eletrodomésticos, perderam as lembranças de vida, fotografias, documentos, e que necessitam de uma resposta urgente por parte do poder público e de maneira muito especial também da Samarco mineradora, claro, que é grande responsável por ressarcir os prejuízos a essas famílias. Então, esse é o primeiro, eu creio que será o primeiro objetivo do trabalho nosso na Câmara dos Deputados, essa fiscalização, essa cobrança e esse acompanhamento. E, numa segunda vertente, é trabalhar para que acidentes como esses não se repitam. Infelizmente, nesses últimos anos, somente em Minas Gerais, nós presenciamos diversos e gravíssimos acidentes envolvendo barragens. É um de São Sebastião das Águas Claras, na Grande Belo Horizonte, cujo rompimento da barragem, inclusive, provocou a morte de 3 operários. Depois, posteriormente, na cidade de Cataguases, que eu também represento, na minha região, a Zona da Mata, que poluiu ali o rio Pomba, inclusive afetando até mesmo a cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Posteriormente, o rompimento de uma barragem na cidade de Miraí, que destruiu a cidade de Miraí, a cidade de Muriaé, que novamente poluiu o rio Pomba. Recentemente, há 3 meses atrás, 2 meses, nós tivemos um acidente na cidade de Itabirito, vizinha à cidade de Ouro Preto e Mariana, que provocou a morte de 4 operários. Até hoje não encontramos os corpos, não foram encontrados os corpos desses operários. E agora, esse acidente em Mariana. Quer dizer, uma série de acidentes que não pode ocorrer. Então, algo está errado. E nessa vertente, nós temos que trabalhar em 2 frentes. Primeiro, verificar a legislação, o que ela pode ser aprimorada. Nós temos inúmeros projetos na casa, aqui mesmo foi arquivado um projeto, foi noticiado aí, que previa o pagamento de um seguro para essas empresas que fazem essas barragens, e ele foi arquivado. Eu creio que ele tem que ser estudado novamente, e enfim, há outros também que versam sobre o tema. E, num outro aspecto também, a fiscalização. Nós temos, no caso de uma barragem, a fiscalização municipal, a fiscalização dos órgãos estaduais ligados aí ao meio ambiente, mas no tocante à fiscalização federal, a gente presencia por parte do IBAMA e do DNPM, do Departamento Nacional de Produção Mineral, uma fiscalização ainda muito falha. Eles não têm estrutura para esse tipo de serviço. O DNPM ele não tem estrutura nem para outorga
das concessões minerárias. Não tem pessoal suficiente para isso. Que dirá para fiscalização de barragens. Então, a notícia que a gente tem é que apenas 6% das barragens são fiscalizadas. É um número muito pequeno. E mesmo nessas 6%, a fiscalização é falha, como prova esses acidentes em série que aconteceram em Minas Gerais. Portanto, nós temos um amplo trabalho para fazer e a Câmara, né, vai se agora mobilizar no sentido de ajudar o Brasil a superar esse problema, a realmente amparar as vítimas desse terrível acidente e fazer também com que eles não se tornem frequentes, como infelizmente tem acontecido. Já existe até uma campanha aí nas redes sociais dizendo que não foi acidente, né? Tão recorrente como o senhor fala, com tantos episódios sucessivos como o senhor fala, é preciso de fato cobrar alguma coisa para que alguma coisa mude. O senhor acredita que já no orçamento do ano que vem pode se prever recurso para que esse tipo de prevenção, para que esse tipo de ação já seja executada imediatamente? Olha, nós vamos cobrar. Vamos cobrar por parte do governo federal e nós, né, ficamos muito sentidos da ausência da presidente Dilma em Minas Gerais. Ela é mineira, trata-se do maior acidente da história de Minas e ela até hoje não se dignou a ir. Depois de muita pressão, parece que hoje ela está anunciando uma ida, mas não teve até agora a presença da presidente da República, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério de Minas e Energia. É imperdoável que 5 dias depois do acidente ainda não haja a presença do governo federal. O que a gente presenciou, por exemplo, em Petrópolis e Teresópolis, um acidente de grandes proporções, é que há reclamação que no início há a presença, né, do governo federal, mas depois as ações minguam. E o que a gente sabe é que o Ministério da Integração não tem recursos para esse tipo de ação e muito menos o DNPM e o IBAMA. Então, para que se passe a prática, para que o governo realmente melhore a fiscalização, tem que haver mais recursos orçamentários. Portanto, é o momento de, na Comissão de Orçamento, nós acompanharmos uma ação mais efetiva para que o governo largue essa omissão em relação à fiscalização e passe a atuar de maneira firme, de maneira coerente em relação a essas barragens. Vamos falar rapidinho sobre a audiência pública que a Comissão de Minas e Energia realiza hoje. É sobre venda de energia sustentável, renovável? O que vai ser, do que trata exatamente essa audiência pública? Olha, nós estamos com um amplo calendário na Comissão de Minas e Energia discutindo todos os temas do nosso país. Inclusive, proximamente teremos uma audiência pública sobre o ocorrido em Mariana. Hoje, nós temos uma audiência pública sobre energia renovável. Nós precisamos incentivar cada vez mais a energia renovável em nosso país, a geração de energia independente. Por exemplo, nós, consumidores, que a gente possa ter o direito de produzir a nossa energia e de vender o excedente para as companhias. Isso ocorre, por exemplo, de maneira muito ampla na Alemanha, onde 20% da energia daquele país é processada pelos consumidores. No Brasil, nós temos condições, por exemplo, de atendermos aí 70 milhões de consumidores nesse aspecto. E, no entanto, apenas 800 estão contemplados. Então, é um número muito pequeno. A energia solar fotovoltaica ainda é muito pouco utilizada. Então, nós temos realmente um amplo campo aí a avançar em termos de energia renovável, buscar uma matriz energética mais limpa e mais barata para o Brasil. E como último tema, eu gostaria de lamentar muito a aprovação dessa semana da MP 688. Nós fomos realmente de maneira muito firme contra essa medida provisória, que trata sobre a venda de usinas hidrelétricas, né, por parte do governo federal, mas o governo instituiu um bônus de assinatura para as companhias, ou seja, as companhias vão ter que pagar ao governo 17 bilhões. E a gente sabe que as companhias não vão fazer isso porque elas são boazinhas, elas vão fazer porque elas vão querer depois que o consumidor pague essa conta. Então, na verdade, o que o governo patrocinou e a bancada do governo, e nós fomos contra, foi um novo aumento na conta de energia. Não é possível que depois de um ano onde o consumidor arcou com 70% de custo de energia, que ele tenha que arcar com ainda mais custos. Deputado Rodrigo de Castro, muito obrigada pela sua participação. Boa audiência pública para o senhor na comissão. A gente agradece e a gente espera também que a comissão externa possa se debruçar e ser efetiva no apoio às vítimas de Mariana. A gente volta ao estúdio com a Cláudia.